pessoal, como eu disse, vamos lá para mais uma tarefinha, né? Agora vamos ver um pouquinho do mesmo capítulo 2, do versículo 5 em diante, do 5 ao 9. O capítulo 1 da Epístola aos Hebreus apresenta-nos Deus descendo à terra, né? Em pessoa para prover a nossa salvação. Hebreus 1:3, que diz: ao qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, na majestade, nas alturas, né? A destra da majestade nas alturas. O capítulo 2, por sua vez, aplica esta verdade às nossas vidas, em forma de advertência e de estímulo, né? Um fato positivo. Advertência é um fato negativo, né? Que a gente pode, né? O camarada às vezes pode querer se desviar aí de alguma maneira aí, e Deus pode entregar ele ao diabo se ele quiser. Nós sabemos disso porque a Bíblia fala isso, né? Ou Deus, ou a igreja mesmo, o camarada estiver dando muito trabalho, a Bíblia tem respaldo para isso, né? Eu não sei se hoje existe alguém com tal autoridade desse jeito, não é verdade? Nos dois capítulos, meus irmãos, o versículo chave, né, é o versículo 14 do capítulo 1, né, que ele liga o capítulo 1 à aplicação do capítulo 2, né? Ele revela que, em decorrência da aceitação da salvação que nos é oferecida em Cristo, temos os anjos agora para nos ministrar como servos de Deus, né? Para isto designado 1,14, né? Vamos ver daqui. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? No outro momento, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que herdar a salvação aqui é herdar a vida eterna, né? A glorificação, porque a salvação, na verdade, ela tem três aspectos, né? A justificação, santificação e glorificação. São três aspectos, correto? Na justificação nós somos salvos da culpa do pecado. Na santificação nós somos salvos do poder do pecado. E na glorificação nós seremos salvos da presença do pecado. É por isso que alguns textos da Bíblia você vai encontrar herdar ou alcançar, correto? Então todo aquele que já foi salvo em Jesus Cristo, aquele que é salvo em Cristo hoje e está vivo aqui nessa terra, ele foi salvo da culpa, né? E está sendo salvo do poder do pecado, né? E futuramente será salvo da presença do pecado. Então a salvação tem esses três aspectos. É bom a gente deixar isso claro, porque para não pôr dúvida, porque às vezes a pessoa lê o texto e não explica, fala, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para você ser salvo. Não, você não tem que fazer, você tem que crer. Você tem que crer em Jesus Cristo. Só isso, né? Arrepender de suas obras más e clamar misericórdia. Você tem que crer nisso. É nisso, né? Arrepender de seus pecados, né? Pedir para ele te aceitar. Não é só você levantar a mão e aceitar, você tem que pedir para ele te aceitar, né? Clamar por ele. A gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que clamaram por ele, né? Para ele olhar em favor delas. Então a gente também tem que fazer da mesma jeito. Ele mesmo disse, né? Batei, abri-se-vos-á, né? Buscais e encontrareis, né? Por aí vai. Mas vamos seguir em diante aqui, né? A salvação de que falamos de Hebreus 1,14 e 2,5, né? Dá pra gente fazer uma análise, né? Aí nós temos, dá pra gente fazer uma divisão, né? Um pouquinho aí. Nós temos anjos, né? Para servir aos herdeiros dessa salvação. Tem também uma advertência: não negligencieis, né? Tão grande salvação, né?
e no do 2 a 1:4, né? E nós também temos um estímulo muito importante, muito interessante, porque a Bíblia ela traz isso, né? Ela traz doutrina, advertência e estímulo, ela traz isso. Então qual que é o estímulo? Cristo se tornou homem para nos tornar parte da família de Deus, correto? Isso aqui vai do versículo 5 ao 18 do capítulo 2 de Hebreus. Você lê com atenção, você vai encontrar direitinho na sua Bíblia, entender direitinho na sua Bíblia, independente da sua tradução. Você vai entender isso aqui, em nome de Jesus. Né? Esta passagem pareceu confusa para muitos leitores da Epístola aos Hebreus, por não saberes que os versículos 6 e 8 referem-se à humanidade como um todo, enquanto apenas o versículo 9 refere-se a Cristo. Os versículos relacionados à humanidade são citados no Salmo 8, do 4 ao 6. Salmo 8, do 4 ao 6. Vamos ver o que está dizendo aqui. Salmo 8. Salmos 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, restaurará a morada da tua justiça. Então, meus irmãos, o que é isso? É o que eu acabei de dizer. Se você clamar com sinceridade, né, humildade diante da presença de Deus, porque Deus conhece o seu coração, não adianta. Né? As pessoas falam, Deus conhece o coração. É claro que é o coração. E as pessoas serão julgadas pelo segredo do coração, não é nem pelo que manifesta, é pelo segredo do coração. Né? Onde Davi se maravilha pelo fato de Deus preocupar-se com o homem a ponto de conferir-lhe uma posição de domínio sobre toda a criação. É evidente que Davi se referia ao domínio do homem sobre os animais, aves, peixes, etc., mencionado em Gênesis 1:26. Note que, nesta passagem, Hebreus 2, 6 e 9, Hebreus 2, do versículo 6 ao 9, filho do homem, no versículo 6, não se refere a Cristo, por 3 razões. Primeiro, a expressão filho do homem, no Antigo Testamento, é usada quase sempre referindo-se ao homem em geral. Ezequiel. No caso de Hebreus 2,6, essa expressão refere-se ao homem e seus descendentes. A citação de Salmos está claramente referindo-se à humanidade em geral. Finalmente, esta passagem não teria qualquer sentido se ambas as suas partes se referissem a Jesus. A segunda parte do versículo 8 diz: ainda não vemos que todas as coisas, neste caso a humanidade, esteja sujeita a Cristo. Isto porque pela queda o homem perdeu a sua posição de diante de Deus, tornando-se escravo do pecado e condenado à morte. 2,15, vamos ler aqui o 2,15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É como eu disse acho que no outro vídeo, se não me engano, as pessoas que não sabem para onde vão têm medo da morte por conta disso. Romanos 8, do 18 ao 23 também, eu não vou citar aqui agora, senão, Não, eu vou citar, não tem problema não. Se o tempo não der, nós põe outro. Romanos 8, porque Romanos 8 é lindo demais também, meu Deus. Romanos 8, do 18 ao 23. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Como eu disse antes, na glorificação nós seremos salvos da presença, né, do pecado. Essa passagem, essas duas passagens explicam esta ideia de forma mais completa quando fala da criação do homem e das consequências da sua queda, né? O versículo-chave dessa passagem de Romanos é: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Romanos 8, 22. Por si mesma, a humanidade achava-se completamente incapaz de retornar a esta posição de glória e honra, bem como de escapar da escravidão do pecado e da morte eterna. Porém, Deus, como Senhor da situação, já havia traçado o seu plano infalível. No tempo predeterminado, Deus enviou Jesus, o seu Filho eterno, que encarnou fazendo-se homem. Assim Deus o fez temporariamente um pouco menor que os anjos para que ele pagasse na cruz o preço da nossa redenção. Hebreus 2:9. Só assim seria possível sermos membros da família de Deus. Amém? Meus irmãos, se tornar membro da família de Deus, membro da família de Deus, de acordo com as Escrituras, né, tem várias margens aqui. Eu vim aqui só até no versículo 9. A gente, meus irmãos, não é que querer ser melhor do que ninguém, não é querer falar baixinho, com coisa que tem um ovo preso na língua ou na garganta, não. Bobagem. Isso tudo é hipocrisia. Hipocrisia que chama isso aí, né? A gente tem que ser sincero. Sinceridade. Olha, a sinceridade. O problema da nossa geração atual é que o povo está acostumado com gente mentirosa. E quando você é sincero, algumas pessoas, elas vão te achar chato. Vai, não tem problema. É porque ela é acostumada a ouvir mentiras e massagem de egos, né? Mas quando você é sincero, eu digo sempre isso, além de você se libertar, você liberta o outro. Nem que ele fica com raiva de tu. Nem que ele fica com raiva de tu aí, 2 semanas, 3, uma hora passa a raiva, né? Mas seja sincero. Quando você for orar a Deus, seja sincero. Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor lá no meu trabalho, eu lembrando que a hora que a gente mais mente, é quando nas nossas orações nós falamos para Deus: seja feita a tua vontade. É quando a gente mais mentindo, orando. Seja você lendo sua Bíblia, seja você na sua oração. E Deus sabe. Deus sabe, você sabe por quê? Vou te contar um segredo aqui. Se você ora, você fala assim para Deus: Deus, faça a tua vontade. Você acha que o teu desejo vai se cumprir? Não vai de jeito nenhum. Você acha que os teus planos, teu sonho, vai se cumprir? Não vai de jeito nenhum. Porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é oposta à nossa. A vontade de Deus é que nós renunciemos, né? Nós temos que renunciar
esse mundo. O apóstolo Paulo diz, na verdade eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento que há em Cristo Jesus. E aí? Né? A gente gosta de falar aquele versículo lá de Filipenses, né? Posso tudo naquilo que me fortalece. Mas isso é bom demais. Será que pode mesmo? E quando você lê o versículo anterior, que diz o seguinte, olha, eu sei, eu estou parafraseando aqui, meus irmãos, porque eu não estou lembrando direito, não dá para lembrar direito perfeitamente. Eu estou falando aqui, né? Mas eu não estou nem olhando aqui o versículo lá não, mas fala o seguinte, ele fala o seguinte, olha, que sabe passar fome, sabe estar nu, sabe ser abastado, né? Sabe ser rico, né? Ele passou de tudo. Por isso que ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele já tinha passado isso tudo. Né? Ele chega a dizer que tem as coisas do mundo como esterco, para ir com um esterco. Esterco é merda, gente. Esterco é merda. Será que você tem as coisas do mundo como merda, pela excelência do conhecimento em Cristo? Não tem. Não tem. Então a Bíblia é cheia de repreensão. Se Deus te deu, cuida, zela. Só isso, cuida, zela, administra. Peça a Ele, Senhor, me orienta a administrar isso aqui. É isso? Mas a excelência do conhecimento que é em Cristo, se uma hora um governo, seja lá o que for, chegar e falar assim, não, eu vou te tomar isso aqui, eu vou te levar isso aqui. E aí? Você trabalha 30, 40 anos, você constrói casa, carro bom, aposentadoria boa, correto? Uma chacrinha. Daí vem um governo, faz uma lei de confisco, fala assim, a partir de agora, a sua reserva do banco vai ser minha, a sua casa vai ser minha, a sua chácara vai ser minha. Não vai ter herança para os seus filhos. O que você vai fazer? Será que você pode tudo mesmo naquele que te fortalece? Até é complicado, né? Não vamos fugir do assunto não, gente. Eu converso demais. Acho que o povo não gosta muito da atenção para mim porque eu converso demais. Então, meus irmãos, seja sincero quando vocês for orar a Deus, porque Ele sabe se você vai cumprir. Ele sabe muito bem se você vai cumprir ou não. O que você está pedindo para Ele, né? Seja feita a tua vontade. Ele sabe se você vai cumprir isso aí. Amém?